O ecletismo propunha a todos os sistemas uma espécie de tratado de paz. Deixar a provocação assim, qual de vocês já não disse em algum momento da vida, gente, vamos pegar o melhor de cada teoria? Todos nós já dissemos isso, né? Vamos pegar Verdade. o melhor de cada teoria. Então, o que ele vai questionar daqui para frente é possível fazer isso? E qual é o critério que determina esse melhor? O que é o melhor? Entendeu? O que é o melhor? O critério já determina uma teoria outra, né? Mas por que isso é importante para a gente? Porque o pensamento acaba ficando muito frouxo, a gente fica sem posição, porque a partir daqui a gente vai entender a urgência de tomar posição. Não tem como a gente não assumir posição né? Porque a gente está sempre em algum lugar, a gente tem sempre algum interesse. Então, estar posicionado é da natureza do corpo, vamos dizer assim, né? Só que é uma natureza que se culturaliza, se socializa e tal. O problema é que o que ele vai desenvolver aqui é que a forma como o ecletismo veio, ele significou a alienação com relação às próprias posições. Porque parece que vou pegar o melhor. Esse melhor é um geralzão, assim. Sim. O melhor é o não posicionado. Gomes acredita que o ecletismo no Brasil adquiriu o caráter de uma ideologia da conciliação, comprometida com a ideia de que o máximo de esclarecimento se configuraria num espírito aberto e não dogmático, capaz de captar o melhor das mais diferentes ideias. Quando você assume uma posição, você está sendo radical. Então, há no Brasil, entre os intelectuais, ele está falando entre os intelectuais, houve um esforço de dissolver posições. E que a gente entende que essa dissolução de posições é o espírito aberto. Então, você é aberto quando não está posicionado. Essa ideia de espírito aberto, entre aspas, casada com outras, como da bondade brasileira, tudo ele está pondo entre aspas, ela está pondo, da cordialidade, das revoluções sem sangue, resultou para Roberto Gomes num outro mito, do espírito da imparcialidade. Fica claro nesse mito que se ainda não criamos qualquer posição filosófica nossa, retratamos nossa hesitação em assumir um ponto de vista que nos permitisse uma síntese original. Se você não está posicionado, você não faz síntese, porque a síntese não é a verdade em si, é a síntese da sua posição. Mas é muito sempre desconfortável quando a gente percebe que está em posições diferentes. Portanto, fazendo sínteses diferentes. É muito desconfortável quando a gente vive isso. E é isso que a gente tem vivido continuamente nesses últimos tempos. Porque toda a situação exige a gente está entendendo, talvez como nunca, né? Essa questão de as pessoas estão em posições diferentes. Mas tem a verdade que eu sempre digo para você, está ligada a interesse, a posição, a interesses, a sobrevivência, a compromissos. A gente está sempre posicionado e essa coisa de dissolver posições, dissolver oposições, tentar fazer essa mediação no absoluto, ou no geral, ou no escorregadio, ou naquele negócio que não é nada, aquela coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês assim, quando eu falo assim, olha, da posição em que eu estou, com esses interesses, com essas referências, eu vejo assim, me posiciono assim. Como é difícil fazer isso. Porque logo em seguida vem toda uma coisa de vamos conciliar, vamos encontrar uma verdade num nível abstrato que vai dissolver essas oposições. Essa confusão interessa o poder, né? Que ninguém esteja entendendo nada, porque tudo é muito eclético, né? E isso interessa muito ao poder, né? Ao império, né, gente? Então, mas e aqui no Brasil isso é muito forte, porque isso está no discurso intelectual. Nós, intelectuais, a gente tem medo de viver essa tensão e segurar ela. Aí ou fica inimigo pessoal, não precisa ficar inimigo pessoal. Olha, é diferente. Tá, marca a diferença, aí começa a conversa. Marcada a diferença. Mas não, a gente começa a conversa para dissolver a diferença.
É isso que ele está dizendo. Isso por influência do ecletismo. Quer dizer, começar a conversa para dissolver a diferença não vai gerar confusão. Então, eu acho que essa questão dele aí está bem próxima à questão da diferença, que a gente trata nas filosofias da diferença, e a produção de um pensamento da imanência. Né? Por quê? Porque o pressuposto ali do ecletismo que ele coloca é uma vontade de verdade, lá em Nietzsche. Uma vontade de verdade. Então, é a ilusão de que vai ter uma verdade e ela vai imperar sobre as outras. Mas um pressuposto da uniformidade, da linearidade, do encadeamento das ideias, do todos iguais para criar o uno do mundo, sabe essas coisas, né? Que está enraizado na nossa estrutura pensamental, comportamental, social, tudo. Isso tudo que a gente faz, essa vontade de ecletismo, ela está submetida a esse pensamento adolescente, digamos. Somos todos iguais, da mesma turma, do mesmo, né? Esse estágio do pensamento. E eu acho que a tendência para evitar isso é simplificar, porque não consegue sustentar a intensidade da complexidade. Como é que a gente aprende a sustentar a intensidade da complexidade? E abre mão da vontade de verdade, que é um patrimônio, e esse nome patri tem a ver, que é um patrimônio, né, que nos aquece. Parece que a gente só se sente bem quando a gente abraça o verdadeiro. Ai, que triste. E sustentar e suportar a diferença, essa tensão. É muito difícil a gente suportar isso, né? A classe média tende a achar que o que ela pensa e o que ela vê é universal, ela é a média. E os jovens do MST, eles sabem que não é universal, que é a posição deles. Tem consciência de posição. A gente tem uma posição de luta pela terra. A classe média tende a achar que o que ela pensa é mais geral, assim, porque ela está nessa posição da média. Né? Dessa medida universal, geralmente se sente como a medida universal de todas as coisas. Né? Tende a se sentir assim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui todo mundo é classe média, né? Nós. Então, só que eu acho que a gente consegue escapar um pouco dessa medida universal de todas as coisas, porque a gente é mulher e a gente, ao estar no mundo, tem esse enfrentamento. O Apolo não porque é mulher, mas porque é negro, e se sacou que era negro quando começou a ser parado pela polícia na rua. Então, tudo isso já vai dando na gente uma certa noção maior de posição. Mas você pega um homem branco hétero, para ele entender que ele está posicionado, é muito difícil. Assim como aí para o Nietzsche existe uma verdade também, existe uma verdade perspectiva. Ela não é absoluta, mas ela é perspectiva. Ela é posicionada para dizer. Ela é posicionada, Ela é posicionada. Então, o problema da verdade é quando a verdade tem essa característica de ser absoluta e desfazedora, existe essa palavra, e aquela verdade que dissolve diferenças, dissolve tensão, dissolve oposição, como se isso fosse a solução para os conflitos. Ela está no tempo, ela é imanente. É isso, né? Ela não é essa coisa que dissolve e pretende fazer todo mundo igual, né? Sempre que assim, há uma dissolução de posições, alerta. É armadilha. Agora, quando você vê que uma pessoa está produzindo posição, você fala, ai, que bonito. Essa pessoa está produzindo posição, ou seja, eu sou capaz de ver onde ela está, entender de onde ela está falando, quais são os interesses. E aí a política pode continuar. Aí a política pode continuar. O conceito não é só síntese, o conceito é síntese contínua. Porque se você não faz síntese, você não se posiciona. Para que você se posicione, é preciso que você faça uma síntese, mesmo que ela seja temporária. Você não consegue se posicionar se não fizer uma síntese.
Essa é a questão. Só que Aí o nome seria perspectiva, não? essa síntese contínua, ela é posicionada em perspectiva. Temos interesses comuns apesar disso. Como sustentar essa diferença? Como lidar com, como produzir alteridade, negociação, como suportar a angústia que é, de repente, você perceber que você não está juntinho, mas que você está separado. É difícil suportar esse não estou sempre juntinho. Em algo eu estou separado. E isso é muito difícil. Mas então, exatamente o que você está falando, Isabel. A questão é assim, a gente entender isso é fácil, né? É racional, faz sentido. Mas quando a gente está vivendo isso, é difícil. E nessa vivência que tem uma psicologia. Me parece mais que a gente quer escolher uma verdade. Não, é uma verdade que deveria resultar. E esse é o nosso problema. Por que não a tua verdade, a outra verdade? Porque conviver com muitas verdades, como falou a Nina, é difícil. A gente quer reduzir, a gente quer chegar numa só e ser boa para todo mundo. Porque daí toda comunicação ela passa a ser uma conversão. Você sempre para conversar com uma pessoa para converter ela. E, quando, na verdade, seria uma negociação, um acordo, um esclarecimento de posição. Né? Formar, assim, sabe aquilo que a gente vai falando de uma geometria dinâmica? Trazer a clara, né? Vamos entender essa geometria dinâmica? O que está rolando aqui? Olha, eu estou posicionado assim, você está vendo que está assim. Para mim, isso aqui não está bom. Olha, eu vejo isso daqui. E pá. Então, é muito mais uma negociação. Mas a gente tende a converter. A gente quer converter filho, a gente quer converter marido, a gente quer converter amigo. A gente está o tempo todo convertendo. Não é a gente, são todos os aparelhos sociais e os dispositivos relacionais. Exato. Tudo que existe. Então, a gente lida com as formas fixas. Né? E é isso. E assim, entre esquerda e direita, quando a gente critica que a esquerda ela se divide, ela só pode se dividir, porque o que não se divide é fascismo. Compreende? O fascismo é bloco, né? Ele é um bloco, ele é único, ele é total, ele é um pensamento. E nós, cada um de nós, vai criar um partido. Essa é a nossa potência. Só que quando as forças macroestruturais exigem do fascismo, que é o que a gente vive no mundo hoje, do fascismo imperam, os fluxos, as diferenças, os variáveis perdem força. Por isso é complicado demais. Claro, está formando ali um troço, forma um troço, tem ali uma tenda, né? Mas essa tenda é tão invisível para quem está dentro dela, e o que ajuda a formar essa invisibilidade é a falação, a persuasão que não leva a nada, que não dá resultado, que não serve. E aquela relação vai indo sempre daquela mesma forma, naquela mesma tenda, e enquanto as pessoas repetem sempre as mesmas coisas que nunca dá em nada, mantém aquilo igual. Então, é uma fala inútil e parar de tentar persuadir o outro e assumir uma posição que vai mobilizar alguma coisa. Agora, falar isso é fácil, fazer isso a gente sabe que é difícil. Embora a gente conversar tá valendo, né? Negociar para tentar se esclarecer, às vezes para tentar abrir os olhos. Olha, veja isso. Ok, não tem problema conversar. Mas, às vezes, fica uma coisa inútil e isso mascara a incapacidade que a pessoa está tendo de assumir uma posição, de, né? Se posicionar e isso mobilizar alguma coisa.